Muito bom dia, amada, separada, ungida, alvo do amor e da graça de Deus que se manifesta nos vales mais profundos da nossa caminhada e nos lugares mais obscuros e sombrios da nossa existência. Quando as forças faltam, o Senhor está presente, Ele é sempre presente. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Amiga, o meu áudio hoje para você é para falar sobre sofrimento. Uma pergunta que vira e mexe ela volta, né, que é por que que Deus permite o sofrimento? Se eu pudesse fazer uma pergunta para Deus, amiga, talvez seria essa, que é por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Uma doença, um luto, uma traição, uma demissão? Em alguns momentos da vida, todas nós, fazemos essa pergunta. E talvez você ache que a Bíblia vai responder dizendo exatamente por que que Deus permitiu o sofrimento. Mas curiosamente, o livro de Jó, que é o texto que eu vou compartilhar com você hoje, amiga, ele nos mostra uma coisa diferente. O livro não explica por quê, ele revela quem continua no controle quando nós estamos em situações de sofrimento. A primeira coisa que a gente precisa considerar, o texto hoje é o texto de Jó, capítulo 1, né, e no capítulo 1 do versículo 1 ao 5, vai mostrar que o sofrimento nem sempre é consequência do pecado. Vai falar sobre um homem chamado Jó, que era íntegro, justo e temente a Deus e que se desviava do mal, que tinha filhos, ovelhas, carneiros e muitos bens. E, e Satanás chega diante de Deus para pedir para prová-lo, né? E, e existe aqui uma realidade que nós não vemos. Existem realidades na nossa vida que nós não vemos. No caso de Jó, ele está ilustrando e está demonstrando, o texto bíblico está demonstrando o bastidor do que estava acontecendo na vida dele. É como se Jó estivesse vivendo, e a gente, a partir do texto bíblico, a gente consegue ver outras perspectivas do que está acontecendo e por que isso, e por que e como isso influencia a vida dele. Quando a gente é o personagem que está vivendo a história, amiga, a gente só está vivendo a história. A gente só está vivendo as circunstâncias e a gente não consegue identificar por que que aquilo está acontecendo, porque a gente é a pessoa que está vivendo a história. Pensa num filme. Quando a gente assiste um filme e tem lá a personagem principal desse filme, ela está vivendo muitos desafios, muitas lutas, coisas que são problemáticas, desafios com parentes, com amigos, e coisas que são impeditivos para ela chegar nos sonhos, para realizar as coisas. A gente que está vendo o filme inteiro, a gente tem outras perspectivas, a gente consegue ver, isso aqui é por causa desse motivo, por causa daquele. Mas quando a gente é o personagem, a gente está na pele do personagem, a gente nem sempre consegue perceber. E e nesse trecho aí, do versículo 6 até o 12, é aquele trecho fatídico, amiga, em que Satanás chega diante de Deus e o Senhor pergunta de onde vens, e Satanás responde de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor disse: Tá vendo, tá observando meu servo Jó, e que não tem ninguém na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás vai dizer: é claro, pô, é claro que ele é um servo bom, ele tem tudo. Você está cercando ele de tudo, de casas, de bens, de riquezas, de filhos. Você abençoou ele, multiplicou a terra dele. Eu queria ver o que que ia acontecer se ele não tivesse nada? E aí ele propõe uma espécie de provação, né. E essa não é uma provação de Deus, é uma provação que Deus permite. A gente precisa perceber essa distinção, amiga, que é, existem consequências na nossa vida que nós administramos porque são consequências de pecado, de coisas ruins, escolhas ruins, caminhos equivocados em que nós entramos. Mas existem coisas que a gente vive que não tem a ver com a ação de Deus, mas sim com a permissão de Deus, né. E aqui é o que acontece com Jó, numa dor, assim, real, profunda, profunda, assim. E aí depois na parte do versículo 12 até o 19, o Deus soberano também permite o sofrimento. E a gente precisa considerar também que tem coisas que são coisas da vida, né, a demissão, coisa da vida, pode acontecer. O luto pode acontecer, o salário do pecado é a morte. A gente tanto pode viver o luto por outras pessoas, quanto as pessoas podem viver o luto por nossa causa. Nós vamos morrer. Mas isso não nos isenta da dor, né, da dor que é terrível, que é avassaladora. Eu lembro que teve uma fase da minha vida em que 4 pessoas morreram em seguida. Morreu o meu pai, morreu a minha avó materna, morreu a minha tia materna e morreu um tio, que dessas 4 pessoas era o que o menos tinha, proximidade, porque ele não era tio mesmo, ele era marido ex-marido de uma tia, né. Mas foi assim, sei lá, em 45, 50 dias, 4 pessoas morreram: meu pai, a minha avó, a minha tia e o meu tio. E aí você fala: "Caramba, Deus, por quê? Por que que isso acontece?" E nós vamos passar por sofrimentos, amiga. Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas que nós tínhamos que ter bom ânimo. E e a resposta, né, que Jó tem depois de receber a notícia lá no versículo 13 ao 19, que todos os filhos morreram, estavam na casa do primogênito e todos morreram, que perdeu todos os bens, os bois, as jumentas, e só sobrou um servo para voltar para dar
a notícia. Observa que Satanás não está agindo livremente, ele está agindo debaixo nos limites da permissão, nos limites da autorização. O texto não está expressando dois poderes iguais, disputando o universo, não é isso que o texto diz. Deus é soberano e estabelece os seus limites, e Satanás, o nosso adversário, que é o que o texto bíblico vai dizer, Satanás não é o adversário de Deus, Satanás é o nosso adversário. Nós não podemos, amiga, viver, e eu acho que a igreja perdeu isso. A igreja perdeu a dimensão de que nós estamos em uma guerra cósmica, uma guerra que é contra nós, uma guerra que é contra a igreja. Não é uma guerra de forças equivalentes, de luz contra trevas, de bons contra maus, de Satanás contra Deus, porque Deus é dono, inclusive, do inferno. Lembra que quando Jesus ressuscitou, ele foi lá e buscou a chave do Hades, a chave do inferno. Então, Deus é soberano e governa sobre tudo, mas Satanás é o nosso adversário. Amiga, eu vou te dizer para você parar de viver como se você fosse só natural, porque você não é. Para de viver como se a sua luta fosse contra carne e sangue, porque não é a sua luta. O nosso inimigo, o acusador, o nosso adversário, ele está o tempo todo lançando setas e nos atacando. E o que a gente não pode esquecer, amiga, é que o sofrimento nunca escapa do governo de Deus. Deus está governando. Existe uma mão invisível por trás da história, mesmo que a gente não consiga perceber nas nossas circunstâncias, nos nossos lamentos. Não estou dizendo que não vai doer, que a gente não vai chorar, que a gente não vai se questionar, não vai levar isso diante de Deus, porque a gente precisa, inclusive, levar. Mas eu quero chamar a sua atenção, amiga. E antes de eu te dizer aqui essa coisa no final, esse ápice para mim, que é o ápice do capítulo, eu vou te dizer para você se inscrever nesse podcast, para que você receba os áudios de forma automática. E isso também vai dar para o Spotify a percepção de que os episódios são muito, muito bons e ele vai distribuir para outras pessoas que podem ser edificadas através disso. E se você puder também avaliar o podcast com 5 estrelas, você ajuda esse ministério a continuar crescendo. No versículo 20 ao 22 do capítulo 1, vai dizer assim: Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Eu fico, eu fico constrangida de ver esse nível de fé, esse nível de relacionamento com Deus, de alguém que perde tudo, perde os filhos, perde os bens e ele se raspa em sinal de sofrimento, né? Porque o que ele fez de rasgar o manto, raspar a cabeça e se lançar em terra era símbolo de um comportamento que o judeu tinha quando ele estava em profundo sofrimento. Então ele está dizendo: eu estou sofrendo, mas ele se dobra diante de Deus e ele adora. A nossa adoração não deve só ser fruto de, de um culto de ação de graças, de boas coisas que nós recebemos do Senhor. A nossa adoração também deve ser fruto de uma cana que está sendo esmagada, sabe? E aí no versículo 21 ele disse: No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, aqui a palavra é dono, é Kyrios, é arquiteto do universo, é sustentador da história, é aquele que está sentado no alto e sublime trono, que é Deus de perto e de longe, o princípio e fim, a brilhante estrela da manhã, o autor e consumador da nossa fé, que será revelado em Cristo no Novo Testamento. Ele está dizendo: bendito seja o nome do Senhor. E depois 22 vai dizer: em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus nenhuma falta. Ele entendeu que se tivesse faltas, estariam nele, e não em Deus. Em Deus não existe falta. Mas nós também passaremos por sofrimentos e por aflições. A pergunta não é só por que Deus permite o sofrimento. No livro de Jó, Deus nunca explica a conversa que aconteceu no céu. Essa conversa que aconteceu entre Satanás e Deus, você vai ver que até o capítulo 42, Deus não explica isso para Jó. Isso significa, minha irmã, é duro eu precisar te dizer isso. E é duro também eu entender isso. Existem explicações que nós não teremos. Existem conversas, nesse caso do Jó, conversa que aconteceu no céu e que ele não ficou sabendo. Porque o objetivo do livro de Jó não é satisfazer a nossa curiosidade, é nos ensinar a confiar, é nos ensinar a perceber a soberania de Deus. É que nós entendamos, amiga, que nós não estamos a passeio no mundo, que nós não estamos sem proteção do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Deus. Eu preciso te dizer que talvez você esteja esperando uma explicação, e Jó nos ensina que nem sempre Deus nos dá uma explicação, mas ele sempre nos convida a confiar no seu caráter. Por que nós podemos confiar em Deus? Porque ele é fiel, e esse é um atributo do seu caráter. Por que nós podemos nos submeter ao Senhor? Porque ele é soberano, esse é um atributo do seu caráter. Há coisas que só fazem sentido na perspectiva de Deus. Enquanto nós não enxergamos a história toda,
Nós não conseguimos descansar sabendo que Deus governa no céu e que Ele continua governando também sobre a nossa dor. Nós precisamos aprender a olhar as coisas da perspectiva certa, amiga, e entender que às vezes nós não teremos todas as respostas. Guarda no seu coração que a maior resposta de Deus para o sofrimento não é uma explicação, é a sua presença soberana que nos sustenta e que nos mantém de pé, apesar do sofrimento. Porque no mundo nós vamos passar por aflições e o nosso inimigo, ele está resistindo e lutando contra a gente. Compartilhe esse áudio com alguma amiga que você se lembrou, uma amiga que está sofrendo. Clique em seguir esse podcast para você receber de forma automática os episódios. E não esquece, amiga, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho e até amanhã.